Olá, amada igreja, bom dia. Estamos começando mais uma escola bíblica dominical e, como falei domingo passado, vamos começar a estudar agora o livro de as cartas de Paulo aos Colossenses. É a lição número 12 da nossa revista Compromisso. Apenas dando alguns toques, a cidade de Colossos era uma cidade muito importante, foi uma cidade muito importante na Grécia Antiga, há 250 anos atrás, antes de Cristo. Era uma cidade bastante importante para o Império Grego, mas quando os romanos passam a dominar toda aquela região do Mediterrâneo e começam a construir as suas estradas modernas para a época, a cidade de Colossos ela ficou fora desse projeto de desenvolvimento dos romanos e dessa forma perdeu aquele status de cidade importante para ser uma cidade mediana, uma cidade de seus 70, 80 mil habitantes. E Paulo escreve aos irmãos de Colossos de quando ele estava em sua prisão. Agora, eu queria apenas ler para os irmãos alguns pontos importantes da nossa lição de hoje, que o autor chama atenção, quando ele diz o seguinte: a vida é uma batalha, luta grande e ferrenha. A natureza dessa vida já impõe luta. Lutamos contra nós mesmos. E é em cima dessa luta que Paulo chama a atenção de todos nós. E nós agora vamos ler o texto áureo, que está em Colossenses capítulo 2, versículo 1. E eu gostaria de convidar, nós vamos bem longe agora para ler esse texto áureo. Nós vamos agora lá na Itália para ler esse texto áureo. Eu convido o irmão Gazitano para ler esse texto áureo da nossa lição de hoje. Quero que me dá o cumprimento de toda a igreja, na paz do Senhor. E agora vou falar aqui no Colossenses, capítulo 2, versículo 1. Quero que saibas quando grande combate tenho por vós. Espero que estou em Laodiceia, porquanto não vira o meu rosto em carne. E cumprimento ao irmão que justamente dirige a igreja, e o pastor, a todo mundo na igreja. Um abraço, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado, irmão Gazitano, por sua participação na nossa escola bíblica dominical. Eu imagino que o irmão esteja aí na Itália, morrendo de saudade da sua amada igreja aqui em Salvador. Eu convido agora o irmão Dálvaro para nos falar o seguinte: a luta de apreciar e reconhecer os que trabalham no Evangelho é uma luta contra nós mesmos. Eu gostaria que o irmão Dálvaro nos falasse um pouco sobre esse tema. Bom dia, meus irmãos. O item da lição de hoje é a luta de apreciar e reconhecer os que trabalham no Evangelho. No ministério cristão, precisamos lutar contra nós mesmos, para não nos esquecer, desprestigiar ou desprezar os que trabalham conosco. É muito triste quando vemos líderes não reconhecer o trabalho dos seus liderados e auxiliares. A gente vê ministros que se sentem ameaçados por outros, líderes que se sentem blindados quando percebem ver que os outros estão tendo oportunidade de liderança. O grande diferencial dos líderes que enxergam o potencial das pessoas à sua volta é que eles oferecem capacitação, delegam funções de acordo com os dons de cada um dentro da igreja. Na palavra de Paulo a Timóteo, ele diz: e o que de mim ouviste de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Existem líderes que preferem sempre exaltar, realçar o que fazem ou o que fizeram, jamais o que os outros fazem. Precisamos lutar contra a arrogância e a autossuficiência de achar que a obra só é feita e realizada em torno da nossa liderança. Se você deseja ser um líder melhor, aprenda a priorizar a necessidade daqueles que você lidera, antes das suas. Precisamos lutar contra nós mesmos e contra a tendência de nos tornarmos egoístas em nosso ministério cristão. A Bíblia nos traz um exemplo de líder que soube valorizar, amar e aproveitar todo o potencial de um grande auxiliar. Este exemplo de auxiliar é Epáfras, servo do Senhor, serviu à sombra do apóstolo Paulo. Epáfras é mencionado apenas 3 vezes nas Escrituras. Uma delas está em Colossenses 4, 12 e 13. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes,
perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, que pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Herápolis. A outra referência está em Filemão 1, 23. Saúda-te, Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus. A última referência veremos adiante. Embora não tenhamos muitas informações sobre ele, Epáfras é um exemplo a ser admirado no serviço do Senhor. Ele era provavelmente o pastor da igreja de Colossos. Possivelmente tenha plantado a igreja lá. Vamos examinar algumas características de Epáfras e ver como Paulo, dando o exemplo de verdadeiro líder, reconhecia e valorizava as aptidões e empenho de quem cooperava com ele no serviço do Senhor. Vejamos o que diz Colossenses 1, de 6 a 8. Por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Os versículos que lemos nos demonstram algumas características de Epáfras. Dedicação. No trecho diz, vocês o aprenderam de Epáfras. Cooperação. Fala, nosso amado cooperador. Convicção, fidelidade, compromisso. No texto que fala, fiel ministro de Cristo para conosco. E no outro é compaixão, onde diz que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Também, como vimos anteriormente, em Colossenses 4, 12 e 13, encontramos outras características de Epáfras. Epáfras, que é um de vocês e servo de Jesus Cristo, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continue firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Herápolis. Outras características seriam a sua identidade, que no trecho a gente encontra Epáfras, que é um de vocês e servo de Jesus Cristo. Seu fervor, encontramos em ele está sempre batalhando por vocês em oração. Sua consistência, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continue firmes em toda a vontade de Deus. E por último, seu zelo, que no texto que diz, se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e que estão em Herápolis. Epáfras era um ministro fiel, que tinha grande amor e compaixão pela igreja de Colossos, desejando ardentemente que os crentes daquela igreja amadurecessem na fé. Ele deixou um legado de amor, compromisso, oração e serviço para o Senhor e sua igreja. Epáfras foi um servo fiel que serviu nas sombras, mas Paulo soube reconhecer e apreciar a cooperação de Epáfras. O verdadeiro líder deve agir como Paulo, que considerava Epáfras um companheiro no serviço do Senhor Jesus Cristo. E não na sombra, não um concorrente. Paulo não teve ciúme de Epáfras, mas reconheceu o fervoroso trabalho de oração que ele tinha pelaquela igreja. Hoje, precisamos de pessoas que sejam cooperadores de seus líderes, como foi Epáfras. Mas precisamos de líderes como Paulo, que amem, valorizem e apoiem os que cooperam com eles. Que Deus continue nos abençoando e vamos para o próximo tópico. Muito obrigado, irmão Dálvaro, por sua participação. E eu agora convido um outro professor muito querido da nossa igreja para nos falar o seguinte. Olha que tópico importante. A luta de saber incentivar os líderes a estarem em torno de Cristo e não de si mesmos. E eu convido o nosso querido amigo, professor e pastor João Paulo para nos falar um pouco sobre esse tópico. Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Assim como Paulo, escrevendo a sua carta aos 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, versículo de número 17, que diz assim: Irmãos, nós tivemos de nos separarmos de vocês por algum tempo. Estamos longe dos olhos, mas perto do coração. Sentimos muitas saudades de vocês e gostaríamos de vê-los outra vez. Assim também tem sido nós. O desejo de reencontrá-los, de abraçá-los, de estarmos juntos. Mas eu creio que logo, logo tudo isso vai passar e estaremos adorando ao Senhor Jesus, glorificando o nome dele, que é bom todo o tempo. Meus irmãos, nesta manhã, aqui na Escola Bíblica, nós queremos pensar acerca do tema: a luta de saber incentivar os líderes a estar em torno de Cristo e não de si mesmo. E o primeiro ponto que eu quero pensar com os irmãos
é que para incentivarmos os liderados a estar em volta de Cristo é viver de forma digna do Evangelho. Paulo vai tratar disso nesse versículo de número 10. Este é o conceito-chave para o Novo Testamento, o qual chama o cristão a viver de maneira consciente de sua identificação com o Senhor Jesus, que o salvou. O entendimento espiritual é o ponto de partida para um viver cristão. E para obtermos tal visão espiritual da realidade, precisamos reconhecermos a Cristo como verdadeiro centro da realidade. E quando começamos a viver em torno deste novo centro, experimentamos uma série de efeitos. As palavras frutificando e crescendo vai trazer o efeito de uma vida cristocêntrica, um efeito de uma vida que se alimenta no entendimento espiritual. Assim, o centro da intercessão de Paulo é a compreensão de que Cristo é o Senhor e que os seus líderes precisam transmitir isso aos liderados. O segundo ponto é que para termos Cristo como nosso centro, nós precisamos frutificarmos em toda boa obra. O fruto espiritual é resultado de uma vida de justiça. A Bíblia identifica o fruto espiritual como levar pessoas a Cristo. A Bíblia diz que nós precisamos louvar a Cristo, nós precisamos viver uma vida de justiça. E isso faz com que outras pessoas se identifiquem e tenham a Cristo como o seu Senhor e Salvador. E todos nós precisamos assim fazer. A Bíblia vai mostrar que nós fomos chamados para frutificarmos. Esse é o segundo ponto que eu quero pensar com os irmãos. O terceiro ponto, ele vai falar que nós precisamos crescer em pleno conhecimento de Deus. Então, meus queridos, o crescimento é algo natural na vida do cristão. Ele não fica estagnado. Ele cresce a cada dia. Além de crescer, ele dá frutos. Logo, para que os seus líderes incentivem, para que os seus líderes possam colocar os liderados, para que eles se tornem a imagem e semelhança de Cristo, primeiro, eles precisam ser imagem e semelhança de Cristo. Como Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 1. Então, se você quer viver em torno de Cristo e não em torno daqueles que o lideram, você precisa ter esses 3 pontos como seu direcionamento. Viver de forma digna do Evangelho, de viver de forma digna de Cristo, não escandalizar o Evangelho do Senhor. Segundo, você precisa frutificar. Todos nós fomos chamados para darmos frutos, e frutos que permaneçam para sempre. Olha, isso é um excelente conselho que Paulo vai nos dar. Se nós somos uma árvore, e uma árvore que está plantada à beira dos ribeiros, que cresce, nós precisamos frutificar. Frutificar é trazer novos discípulos ao reino de Deus. E por último, você precisa ter o pleno conhecimento de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue abençoando a todos da nossa querida e amada Igreja Batista Sião. Um forte abraço. Eu convido agora uma outra professora, que por sinal já esteve aqui nos apoiando, e ela agora está retornando a dar aula no nosso EBD, a luta de viver a proeminência de Jesus e não de nossa liderança. E eu convido a professora Cláudia Paim, a seminarista, professora e seminarista Cláudia Paim, a nos falar um pouco sobre esse tópico. Professora Cláudia, com a senhora. Bom dia, irmãos, tudo bem? Dando prosseguimento aqui à nossa EBD, em 5 minutos eu preciso falar sobre a luta de viver a proeminência de Jesus e não de nossa liderança. O que seria proeminente, você sabe? O termo se refere a algo que constitui proeminência, que está erguido ou que esteja sobressaindo de algo. Cristo é que tem que sobressair em nossas vidas. O texto de Colossenses 1,
versículo 17, diz assim: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Todas as coisas só existem por conta do Senhor. Deus, na sua infinita grandeza, com a Trindade, porque a gente sabe que Jesus ele já existia logo no princípio, né? Em Gênesis já deixa isso bem claro. Todas as coisas existem e subsistem por ele. Deus está no controle de tudo e rege todas as coisas. E a igreja ela precisa aprender a se submeter a esse senhorio. O versículo 18 diz assim, ó: e ele é a cabeça do corpo, a igreja, o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenhamos a preeminência. Cristo é o cabeça. Quando a igreja, quando eu que sou igreja, começo a tomar as atitudes sem perguntar à cabeça como eu devo agir, eu não estou me submetendo a essa proeminência. Eu estou fazendo as coisas da minha forma. E todas as vezes que um servo do Senhor, todas as vezes que a igreja como instituição, ela toma a frente das coisas de uma forma humana, de uma forma mecânica, de uma forma como se fosse uma empresa, como se estivesse gerindo uma empresa, e não está se submetendo a essa igreja, fica como uma cabeça sem corpo, corpo fora da cabeça. Há um desequilíbrio. Então, nós precisamos, tudo que vamos fazer, colocar Cristo na frente. Ele precisa estar na frente, porque ele criou todas as coisas. Se você for ler o versículo 15 ao 20, você vai ver que está relacionado com esse 17. Porque todas as coisas visíveis e invisíveis foram criadas por Deus. Se foi criada por Deus, foi criada com um propósito. Se alguém criou o telefone, criou com um propósito de fazer as pessoas se comunicar. Se a Bíblia destaca que Deus criou todas as coisas, criou com um propósito. Todo o sistema, todo o cosmos, todo o universo foi criado com Deus com um propósito. E quando Deus coloca o homem inserido nesse contexto, nesse universo, e diz assim: você vai dominar, você vai administrar. Ele delegou e ele tinha um propósito. Mas quando ele ia na virada do dia conversar com Adão e Eva, ele ia para saber como está a administração. E Deus ele ainda continua vindo às nossas vidas diariamente para saber como nós estamos. Se estamos verdadeiramente prestando a Ele um bom serviço. Qual tem sido os relatórios que o Senhor tem recebido das nossas vidas constantemente? Porque Ele quer ser o proeminente, Ele quer estar na frente de tudo em nossas vidas. No nosso trabalho, na nossa família, no ministério que Ele nos confiou. Ele quer estar no controle, Ele quer saber como a gente está conduzindo as coisas. A revista fala que muitas vezes fazemos eventos, chá dos homens, chá das mulheres, congressos, e se fala de tantas coisas, menos de Cristo. Menos de Cristo. E essa cabeça que é Cristo, que é o cabeça da igreja, precisa estar ligado verdadeiramente ao corpo, porque é a cabeça que guia o corpo. É a cabeça que orienta que decisões o corpo vai articular, vai fazer. É a cabeça quem comanda. E Jesus, a Bíblia deixa claro que é o cabeça da igreja. E nós temos aprendido na prática que a igreja não é aquele tempo físico, onde a gente se reúne aos domingos, às quartas, mas a igreja somos nós. E nesse tempo, o Senhor está nos separando para que venhamos perceber que, enquanto igreja, nós precisamos estar ajustados com Ele, que é o cabeça. Que Deus em Cristo continue nos abençoando e a lição segue aí. Passo a bola para o próximo irmão. Bom domingo, fica na paz. Muito obrigado, professora Cláudia, por sua participação. Fico feliz por sempre poder contar com a senhora. E agora convido um outro professor,
o nosso coordenador da juventude, o pastor Rafael Paim, a nos falar sobre um tópico muito importante: a luta de viver o ministério cristão com firmeza nos ensinos da palavra. Olha o que está escrito em Colossenses 2,4. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras capciosas. Professor, sua participação aí. Bom dia, irmãos. Que a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja com todos vocês, esteja visitando seus familiares, guardando de todo mal. É um prazer estar com os meus irmãos para estudarmos juntos a palavra do nosso Deus, para aprendermos um pouco mais sobre aquilo que o Senhor deixou para a nossa instrução nas Sagradas Escrituras e assim termos um crescimento vindo do alto, né? Um crescimento que procede do Senhor, não pelo nosso intelecto, pela nossa capacidade humana, pelo nosso achismo, como muitas vezes nós temos visto aí, né? Espalhado pelo mundo cada atrocidade sendo cometida com a palavra de Deus. E por isso nós estudamos, por isso nós temos a EBD, para que as nossas convicções elas sejam aperfeiçoadas de acordo com a palavra. Tá bom? Nós vamos ler hoje um texto para iniciarmos essa contribuição que está na carta aos Colossenses, no capítulo 2, verso 4, que diz assim: eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados. O tópico que nós vamos debater hoje é a luta de viver o ministério com firmeza na palavra, com firmeza naquilo que está escrito para a edificação da sua vida e da minha vida, com firmeza na verdade que as Escrituras trazem, e essa verdade está para além do que eu acho, do que eu quero, das minhas vontades, né? Ela é eterna. Então o escritor, ele começa falando aos Colossenses que ele desejava, se vocês forem ler, voltarem um pouquinho no capítulo 2, ele diz que ele desejava que eles soubessem quantas lutas ele tem enfrentado por eles, quantas dificuldades ele tem passado por amor ao povo daquela região. Né? Ele diz, olha, eu queria que vocês soubessem quanto eu estou sofrendo por causa de vocês. O ministério, ele é sofrer pelo outro em muitos momentos da nossa caminhada. No mundo que nós vivemos, um mundo pós-moderno, será que alguém está querendo sofrer por outro? Será que alguém está querendo dedicar um pouquinho da sua vida para outra pessoa? Ou nós temos preferido ficar na nossa zona de conforto, né? Confortáveis muitas vezes com uma posição ministerial, sem querer pagar o preço que essa posição exige. E continuando, discorrendo ao longo dos versículos, ele, né, esse escritor que ele comenta sobre ter um amor muito grande por aquelas pessoas, ele diz, olha, eu desejo que ninguém engane vocês. Eu desejo que vocês não sejam enganados. E por isso eu estou dizendo a verdade a vocês, por isso eu estou falando isso a vocês. Um ponto interessante, meus irmãos e minhas irmãs, é que quando nós, ministros do Evangelho, dizemos a verdade livra as pessoas do engano, livra as pessoas do mal, livra as pessoas do erro. A verdade, ela liberta. Então o ministro ele precisa dizer a verdade. Uma pergunta interessante para pensarmos nessa manhã é onde está o nosso alicerce? Quem é o nosso alicerce? O autor da revista ele aborda algo muito interessante, né? Que muitas pessoas estão firmando a sua fé nas suas experiências, nas experiências dos seus líderes, mas o nosso alicerce está no Senhor, ou deveria estar no Senhor. As experiências dos líderes, a dedicação dos líderes é algo para ser visto, mas os líderes passam. Os ministérios e os ministros mudam, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Você precisa sim ser referência para discipular, para ajudar, para crescer no seu ministério cuidando de vidas, mas entendendo sempre que o seu ministério está firmado no Senhor, não no seu intelecto, na sua eloquência, né, no seu carisma. O ministério está firmado no Senhor e no Espírito Santo de Deus que te dá direção, que te guia, que te orienta. Ser ministro ou ter um ministério
significa preparar outras pessoas. E quando você tem um entendimento de que é necessário que você seja firmado na rocha, firmado na palavra, você vai passar esse entendimento para outros, você vai passar esse conhecimento, essa vivência cristã para outras pessoas, e nós teremos líderes preparados para a obra do Senhor por muito tempo. Que Deus abençoe os meus irmãos, que vocês possam continuar aprendendo essa lição maravilhosa. Forte abraço. Meus irmãos, muito obrigado, professor Rafael, por sua participação. E agora eu vou convidar, não um professor, mas uma família para nos falar o seguinte: a luta de combater com determinação e afinco os rudimentos desse mundo. Eu chamei o professor, mas aí não veio só um professor, veio a família toda para nos falar, para participar de nossa escola bíblica dominical. Pastor Antônio Carlos e família. Que a boa e doce paz do nosso único Senhor e suficiente Salvador Jesus Cristo inunde a vida de cada amado irmão. Nós estamos muito felizes e nos sentindo muito honrados pelo convite. E por isso a família está aqui para ter uma breve participação. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Que alegria estar falando para vocês. Sabemos que todos nós fomos salvos para servir. Então vamos servir com amor. Um beijo no coração. Olá, meus amados irmãos! Nós sabemos que nós devemos mais Bíblia e menos mundo. Glória a Deus! Amém! Louvado seja o nome do Senhor. Bom, então vamos ao tema, o nosso tempo é curto. Nós fomos desafiados a falar do seguinte tema: os combates no ministério cristão. E o combate no ministério cristão começa justamente no novo nascimento, na nossa conversão. Ali começa então esse combate a nova criatura em Cristo. Então nós vamos estar aqui com um material para sermos o mais objetivo possível. Esse combate exige morte do eu, exige autonegação, negação das vontades humanas, e essa é a grande dificuldade, é o grande enfrentamento, o combate conosco, o combate pessoal. Esse combate exige seguir a Jesus e não ir à sua frente, sem deixar de tomar a sua cruz. E os textos que vão endossar essa argumentação estão em Mateus, no capítulo 10, versos 24 e 25, 38 e 39, e em Lucas 9, 23 e 24, especialmente em Gálatas, no capítulo 2, no verso 2. Nós não vamos ler, estamos citando os textos, os irmãos depois então examinam. Nós não devemos seguir a Jesus de qualquer jeito, mas revestidos de toda a armadura de Deus, porque estamos em combate. O revestir-se dessa armadura tem uma razão primária, e a razão é contra quem lutamos. Nós precisamos saber, ter consciência contra quem estamos lutando. E Efésios, no capítulo 6, no verso 10 ao verso 18, vai trazer luz sobre quem nós estamos lutando. E esse combate se vence vivendo pela fé no Filho de Deus. Não há uma outra alternativa. Nós precisamos ter consciência contra quem lutamos, nós precisamos conhecer o inimigo, e nós precisamos também andar, caminhar e viver pela fé no Filho de Deus nesse combate, e assim venceremos. Pela ausência da cosmovisão bíblica em muitos, o diabo tem os conduzido ao pecado. Não o pecado do adultério ou outros que nós classificamos como piores e damos tanta atenção, mas especialmente a acepção de pessoas e o odiar a criatura feita à imagem e semelhança de Deus. Por que isso acontece? Porque não estamos revestidos de toda a armadura de Deus. Se estivéssemos revestidos de toda a armadura de Deus, não criaríamos aversão a pessoas, porque nós saberíamos que a luta não é contra pessoas de carne e sangue. O diabo tem levado muitos a isso. E essa ideia, essa proposta dele, é que as criaturas de Deus se odeiem, que os cristãos não vivam o cristianismo.
mas caminhe na contramão do evangelho e do ensino do Senhor. Observe o que diz Efésios capítulo 6, do verso 11 ao verso 12. E também observe o exemplo dado por Jesus à mesa da ceia com aquele que iria traí-lo. O que foi que Jesus fez? Jesus o amou. Jesus, apesar de anunciar que o traidor estava à mesa, ele não o humilhou, não fez exposição, não o colocou para fora, o manteve ali. Jesus, em João 13, até lavou seus pés, do versículo 1 ao verso 20. E Marcos 14, 18 ao 24 também lança luz sobre esse acontecimento e o comportamento, como Jesus assim tratou. Nós precisamos uns dos outros. Por isso somos membros de um corpo, não somos o corpo em si, ou seja, sóis, mas com o outro membro. Logo o outro tem competência e virtudes que eu não tenho. Isso nos completa, isso nos une. 1 Coríntios 12, do 14 ao 27, vai falar disso com clareza, assim como João 17, do verso 20 ao verso 21. E para finalizarmos então, nós precisamos nos conscientizar sobre o que é graça e saber que fomos salvos pela graça. Efésios, no capítulo 2, verso 1 ao 10, vai nos falar sobre isso. Precisamos também viver conscientes de que somos peregrinos. João 17, 14 a 17. E mordomos, nada temos e nada levaremos. Tudo que administramos é do Senhor, para o Senhor e para o seu louvor. Romanos 11, 36 vai dizer isso com clareza. Tudo pode ser resumido em os dois maiores mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, com tudo que somos e temos, e ao próximo como a si mesmo. Marcos capítulo 12, verso 28 ao 33, cita Levíticos 19, 18 e Deuteronômio 6, 4 e 5. Que vocês examinem os textos, que a graça do Senhor, a misericórdia, inunde cada um dos meus amados irmãos e que possamos viver arraigados, unidos no amor, independente da distância geográfica, independente da pandemia, que o amor do Senhor nos una e cresça em nós dia após dia. Muito obrigado, Deus continue abençoando todos, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor Antônio Carlos, por sua participação, pela participação de sua querida esposa, de Isabela também. Ficamos muito felizes em saber que essa família permanece e permanecerá sempre unida e aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, para finalizar, eu queria apenas dizer quem escreveu a lição desse trimestre. Quem escreveu as lições desse período foi o pastor Hudson Galdino da Silva, secretário-geral da Associação Batista Litorânea Fluminense por 22 anos, pastor da Segunda Igreja Batista de Cabo Frio há 32 anos, bacharel em Teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, com convalidação na Faculdade Sul-Americana de Teologia em Londrina, pós-graduado em Novo Testamento pelo Seminário Teológico Batista Niterói, mestre em Teologia pelo Seminário Teológico Batista Fluminense, Campos, graduado também em Liderança Avançada no Instituto Haggai, psicanalista clínico, ou seja, foi uma pessoa bastante preparada que escreveu para nós a lição desse trimestre, essa revista. E para terminar, meus irmãos, é o seguinte, olha o que ele diz na conclusão. Mais do que nunca precisamos lutar, precisamos entender que o ministério cristão é um combate. Temos que lutar contra nós mesmos para que venhamos a desenvolver nosso trabalho pautado na palavra do Senhor. Este combate exige humildade para que o quebrantamento venha e assim sejamos acolhidos pelo Senhor. Comece esse combate no ministério. Não é combater o ministério, não é lutar contra o líder, mas todos lutando para que o ministério cristão seja desenvolvido pelo bem da causa, para a honra do evangelho, para a glória daquele que não teve por ambição ser igual a Deus. É isso que ele termina concluindo com essas palavras. Meus irmãos, fico feliz mais uma vez
em estar com todos vocês aqui nessa nossa Escola Bíblica Dominical e desejo um bom domingo a todos e que o povo de Deus diga amém. Um grande abraço a todos os irmãos da nossa maravilhosa Igreja Batista do Sião e aqueles também que estão acompanhando a nossa Escola Bíblica Dominical. Um grande abraço a todos e até o próximo domingo.